Bom dia a todos, meu nome é Alessandro e vamos para mais uma revisão. O objetivo dessa revisão é novamente continuar um estudo da Lei 13.019 de 2014. Meu objetivo não é exaurir a lei, é revisar, é tratar sobre pontos que eu vejo como principal em questões, em prova de concurso público. Tá? E não dá para fazer isso passando por todo o conteúdo. Então o meu vídeo aí, o objetivo é ter 30 minutos no máximo. Nas aulas de revisões é o máximo aí 30 minutos por vídeo. E eu presumo que você já venha sabendo a lei e você está querendo somente revisar. Tá? Mas para quem também está cru, eu vou passar bem devagarinho sobre a lei, sobre os conceitos, para que você também não fique perdido, tá bom? Já deixando aqui na lousa para você seguir a página do Instagram, d.coisajulgada. Lá você vai acompanhar, vai ter materiais, vai ter toda essa estrutura didática para complementar o vídeo, tá bom? E você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo. O canal está começando agora, então eu peço aí que você dê uma força e, se possível, dê uma curtida, compartilhe com algum amigo que tem um interesse em comum, tá? Deixe um comentário positivo que já vai me ajudar bastante. Esse vai ser o meu pagamento, tá bom? Vamos para o vídeo. Primeiro aí, você tem que entender o seguinte, que a Lei 13.019, ela trata, como a gente já havia falado no vídeo 1, ela trata justamente da parceria que ocorre, da colaboração mútua que ocorre entre a administração pública e organização de sociedade civil, OSC. Essa colaboração mútua, ela apresenta fundamentos. Esses fundamentos, esses objetivos visam orientar a forma como vai ser feita essa organização, essa gestão, essa parceria entre a administração pública e sociedade civil, organização de sociedade civil. Dentre os fundamentos, a lei declara que a gestão dessa parceria ela vai ser uma gestão democrática e transparente e vai apresentar como objetivos, na verdade são mais de um, o seguinte: nós temos aí o objetivo número 1 que a lei trata: fortalecimento da sociedade civil. Ponto 2. Letra B, gestão pública democrática. C, participação social. D, princípios. E aí, quais são os princípios? São muitos princípios, mas, no geral, você vai ter o mais do mesmo. O que seria mais do mesmo? Você vai ter o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da transparência, tá? Certo? Da eficiência, aí você vai ter eficácia, você vai ter economicidade, você vai ter ali inúmeros princípios, mas não foge da regra. Qual regra? A regra do artigo 37 da Constituição da República Federativa Brasileira, que são os princípios da administração pública, o LIMP, tá? Então, princípios, e aí a gente fala sobre também, letra E, que é uma decorrência do princípio, que é a questão da transparência na aplicação de recursos públicos. Veja, esses daqui são os fundamentos que limitam o comportamento
tanto da organização da sociedade civil quanto da administração pública. Essa parceria entre a administração pública e a organização de sociedade civil deve ter como fundamento esses pilares, a fim de que atendam à finalidade geral. Qual é a finalidade geral? Atender ao interesse público. Esse princípio da transparência, no que tange à aplicação de recursos públicos, é tão importante que existe dentro da Lei 13.019 uma punição, uma penalidade para aquela organização de sociedade civil que não presta conta. Então, se a gente tem uma organização de sociedade civil que falha na prestação de contas, por meio da omissão, essa organização de sociedade civil vai ser declarada impedida para elaborar, para pertencer, para participar, impedida de participar. Ela vai ser impedida de participar de qualquer colaboração com a administração pública por conta disso. Então, a transparência na aplicação de recursos públicos é um fundamento muito importante que lá na frente, na própria lei, vai ter uma causa de impedimento para que ocorra a participação de uma organização de sociedade civil, caso ela tenha essa restrição. Então, a parceria pública com a sociedade civil ela deve ser ética e transparente. Se não for assim, ela não pode ocorrer, tá bom? Então, isso aqui é importantíssimo que você entenda. Então, ponto 1 são os fundamentos. Tá? Os fundamentos para que ocorra essa parceria. Na primeira aula de revisão, a gente falou o que é o chamamento público, mas eu vou trazer agora vou trazer novamente o conceito, mas de forma mais aprofundada, tá? Então, chamamento público. Chamamento público. O chamamento público, conforme o artigo 24, é um procedimento padrão para celebrar termos de colaboração ou de fomento. O seu objetivo é selecionar a organização que torne a execução do objeto mais eficaz, garantindo isonomia e competitividade. Então, por exemplo, se a gente tem aí uma organização de sociedade civil A, organização de sociedade civil B, organização de sociedade civil C, e elas apresentam propostas. O chamamento público é como se fosse um filtro. Chamamento público é como se fosse um filtro que vai justamente filtrar, vai justamente analisar, tá? Vai analisar essas propostas para verificar qual é aquela que será a vencedora e, portanto, deverá ser a mais eficaz, para o interesse público. Mais eficaz para o interesse público. Então, o chamamento público tem esse objetivo. E esse filtro que eu coloquei aqui, ele apresenta características, né? Para você ser esse filtro, também você tem que ter características. A lei exige que para pertencer a esse filtro, a essa comissão, que a gente vai detalhar mais à frente, você tem que ter pelo menos um servidor público. Um servidor / ou empregado da administração pública. Pelo menos um, tá? Pelo menos um. E mais para frente a gente vai detalhar essa parte. Mas o objetivo aqui é garantir o princípio da eficiência, tá? Garantir o princípio da eficiência. Alessandro, chamamento público e licitação são iguais? Não.
A lei de licitações, 14.133, ela não se aplica na questão de chamamento público. Tá? Não se aplica porque existe lei própria para isso. Quando existe lei própria para certas parcerias com a administração pública, a lei de licitação não é aplicada. Nesse caso, você tem que entender que não se trata de uma contratação de bens e serviços, mas uma parceria de cooperação mútua para atingir o interesse público. Nesse caso, você tem que entender que se trata de uma parceria de colaboração mútua. E ele visa atingir finalidades gerais, que é o que? O interesse público. E isso ocorre como? Isso ocorre por meio de lei específica, que é essa lei que a gente está tratando aqui, lei específica, que é justamente essa lei que a gente está tratando agora. E o próprio artigo 3º da Lei 14.000, o artigo 3º da Lei 14.133, lá na nossa aula de licitação, a gente passou por ela, de 2021, ela fala que se houver lei específica para a colaboração para a parceria com a administração pública, não se aplica a Lei 14.133. Lá existe uma situação onde existe previsão legal acerca da inaplicabilidade da Lei 14.133 de 21. Na própria lei de licitação fala sobre isso, que se houver lei específica não se aplica a Lei 14.133. E é o que acontece aqui. E nesse caso, você tem que deixar bem claro aí que não se trata de uma contratação de bens e serviços, mas uma parceria de colaboração mútua para atendimento do interesse público. Tá? Os princípios orientadores são bem parecidos com os princípios da licitação. Quais são os princípios? Nós temos isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Se a gente parar para pensar, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo são os mesmos princípios que tem lá no artigo 5º da Lei 14.133. Né? Então, se a gente parar para pensar, temos vários princípios orientadores. Então, nós temos múltiplos princípios orientadores. Mas dois me chamam a atenção, que é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio do julgamento objetivo. Porque esses dois princípios, eles estão presentes no meu artigo 5º da Lei 14.133. Por isso que eu falei que essas leis, elas conversam, elas se comunicam, tá? Mas é só uma observação. Uma observação que você não precisa anotar, mas é só para interesse geral, né? Vamos continuar. O chamamento público, portanto, na prática, é como se fosse a licitação. Mas não é uma licitação, é só um exemplo prático. E ela apresenta etapas e critérios. Né? Dentro do chamamento público, nós temos etapas, a gente vai para o ponto 3. Ó. Dentro do chamamento público, nós temos o quê? Dentro do chamamento público, nós temos etapas
e critérios. Quais são as etapas e os critérios? Vou colocar aqui uma linha temporal que vai nos ajudar aí a... Deixa eu ajeitar aqui. Ficou feio, hein? Vou deixar assim mesmo. Dentro dessa linha temporal, nós temos o seguinte. Nós temos como ponto 1 o edital. O edital. Ocorre a divulgação do edital. E essa divulgação, é uma divulgação ampla, ocorre no sítio oficial da administração e tem uma antecedência mínima de 30 dias. Antecedência mínima de 30 dias. O edital está lá. Lembra do princípio da vinculação ao instrumento convocatório? Está aí o edital. Então, ocorre uma vinculação ao edital, a fim de que os critérios sejam pré-estabelecidos, objetivos, haja transparência e ocorra uma competitividade, ocorra uma competição, tá bom? Por isso que existe o edital. Depois do edital, existe o que a gente chama de julgamento objetivo. Esse julgamento objetivo, ele visa, é o seguinte, ele é realizado por uma comissão de seleção que tem a participação de pelo menos um servidor de cargo efetivo. Então, o julgamento objetivo ocorre por meio de uma comissão de seleção que tem pelo menos um servidor público efetivo. Alessandro, essa comissão é esse filtro aqui? Exatamente. É esse julgamento. Libera-se o edital, as organizações, sociedade civil começam a participar, tá? Começam a apresentar as suas propostas. Quem vai fazer o filtro é essa comissão de seleção. Vai fazer esse julgamento objetivo de acordo com os moldes do edital. Terceiro passo é a minha seleção. Na seleção, o critério obrigatório é o grau de adequação da proposta aos objetivos do programa e ao valor de referência. Então, aqui você analisa o grau de adequação da proposta. Tá? Alessandro, é isso mesmo? É isso, está na letra da lei. Grau de adequação da proposta. Pode anotar aí sem medo. Proposta. Isso está previsto em lei. Essa comissão de seleção vai analisar esse grau de adequação. Tá? Grau de adequação da proposta. E por fim, nós temos aí a minha homologação. Que é justamente a divulgação do resultado do julgamento no sítio oficial. Divulga-se o resultado. Chamo a atenção de vocês para o seguinte: essa homologação, ela gera algum direito? Uma vez homologado que a organização vencedora é a organização C. Uma vez homologado que a organização de sociedade civil vencedora é a organização social B, ela obrigatoriamente deverá ser convocada para um termo de colaboração ou um termo de fomento? Não. A homologação, ela gera o que a gente chama de o seguinte: a homologação, ela gera o que a gente chama de expectativa do direito. Então, mesmo que homologue, ele gera apenas uma expectativa de direito, que não vai obrigar a administração pública a contratar, a elaborar o termo, certo? Mas a única coisa que vai obrigar
é o seguinte, a homologação obrigará que, caso a administração pública realize algum termo, que ele seja realizado com a organização de sociedade civil B. A adjudicação ocorrerá obrigatoriamente com a organização de sociedade civil B, se ocorrer. Então, a homologação gera apenas uma expectativa do direito. Isso caiu no concurso para oficial da Polícia Militar. E a resposta era essa. Era exatamente que a homologação não gera a obrigatoriedade de realizar a tal parceria. Tá bom? Pontos críticos para a gente analisar. Primeiro ponto é o impedimento. Tá? Impedimento. Membros da comissão de seleção não podem ter mantido relação jurídica com as organizações de sociedade civil participantes nos últimos 5 anos. Essa comissão de seleção, ela terá membros. E esses membros não podem ter qualquer vínculo com essas organizações aqui, ó. Porque se eles tiverem algum vínculo com essas organizações, e é para sempre esse vínculo? Não, nada no direito é para sempre. Via de regra. Via de regra, nada do direito é para sempre. E o período, vamos dizer assim, o período de quarentena é o período de 5 anos. Então, o período de quarentena, é o que a gente chama de quinquenal. Ou seja, 5 anos. 5 anos. Então, dentro do período de 5 anos, se o membro dessa comissão participar de uma delas, ele não deverá estar presente nessa comissão de seleção. É um impedimento. Tá? Isso é um impedimento. É um critério de impedimento. É um critério de impedimento. Beleza? E a segunda observação é que a homologação do resultado não gera um direito automático para a organização de sociedade civil à celebração da parceria. Não gera, porque a gente falou que é uma expectativa de direito. Tá? Então, chamamento público tem esses pontos bem recorrentes em questões. Contratação direta. Né? Então, vamos para o quarto ponto. O quarto ponto fala sobre o que a gente chama de contratação direta. Dentro da minha contratação direta, isso é uma exceção, tá? Porque, no geral, você tem que ter o chamamento público para realizar a contratação. Mas se houve a contratação direta, ela não utilizou o chamamento público. Essa é a regra. O artigo 29 estabelece que certas parcerias são realizadas sem chamamento público. Então, são parcerias realizadas sem chamamento público. Tá? Então, quais são as hipóteses? São 2 hipóteses que você tem que saber aí. São as hipóteses que são bem simples de decorar. São as hipóteses em que há a participação de emendas parlamentares. Se a questão fala que o termo de colaboração e o termo de fomento são decorrentes de emendas parlamentares, aqui ocorrerá, portanto, o que a gente chama de contratação direta. Tá? Contratação direta. Não há chamamento público. Tá? Se o termo de colaboração, se o termo de fomento for decorrente de emendas parlamentares, ocorre a celebração de forma direta. E o acordo de cooperação. Lembra que eu disse na primeira aula, na revisão, que os acordos
de cooperação, eles são a exceção da exceção, eles são diferentões, eles são diferentes dos termos, né? E uma das diferenças é que eles não apresentam transferência de recursos, são sem transferência de recursos. Outra característica é que eles, via de regra, essa parceria, ela ocorre, a regra geral é que a parceria ocorre sem chamamento público. Sério, professor? Sério. Ocorre sem chamamento público. A parceria aqui, meu amigo, ela ocorre por meio de contratação direta. O acordo de cooperação ocorre a contratação direta. A regra geral é a ausência de chamamento público. Certo? E justamente porque não há transferência de recursos. É uma justificativa plausível, né? Mas, como tudo, existem exceções. Essa aqui é a regra geral, mas existem exceções. As exceções são o seguinte: nesses casos, o chamamento público ele é obrigatório. E quais são os casos? O caso, na verdade, os casos não é o caso, né? A gente pode englobar tudo em um caso só, para ficar mais fácil na nossa revisão. A exceção é o seguinte, vou botar assim, a exceção é quando... a exceção ocorre quando há o envolvimento de patrimônio público. Quando houver o envolvimento de patrimônio público, e aí, como assim patrimônio público? Ali fala sobre comodato, a lei fala sobre doação, mas existem outras, tá? Comodato é como se fosse um empréstimo. Ou seja, quando houver uso de bem público, né, quando envolver patrimônio público, o chamamento é obrigatório. A lógica é a seguinte: se houver a transferência de recurso público ou o uso de patrimônio público, há a exigência de uma maior transparência e isonomia, motivo pelo qual justifica o processo competitivo. Então anota aí, anota, observação. Quando houver a transferência ou o uso de patrimônio público, exige-se maior transparência e isonomia, motivo pelo qual justifica o processo competitivo. Tá? E isso é válido para quem? Isso é válido para a galera do acordo de cooperação. Porque quando a gente fala de termo de colaboração ou termo de fomento, isso não, o termo de colaboração e o termo de fomento, via de regra, apresenta o chamamento público. Tá? Não há nem o que falar sobre isso. A exceção está aqui mesmo. Tá? A exceção está aqui, que é quando há o envolvimento de patrimônio público. Ok? Ok, então não vejo aí. Para fechar essa aula, que já está em 29 minutos, eu vou falar sobre dispensa de chamamento público.
Como a gente já está falando aqui do acordo de cooperação, vamos avançar para a situação de dispensa de chamamento público. Não vai dar tempo não. Vamos fazer o seguinte, na próxima aula eu vou continuar daqui. Eu vou deixar até esse tópico aqui. Na próxima aula eu vou começar sobre dispensa de chamamento público. Próxima aula eu começo daqui, tá bom? Então, artigo 30. Fechou. É isso, vou finalizar o vídeo, tá? Novamente, não esqueça de dar seu like, dar sua curtida e compartilhar com um amigo. Se você está gostando dessa iniciativa, peço aí que deixe seu comentário. E é isso, bons estudos e vamos para cima.